Então, pessoal do Blog Auto, a gente está aqui num campo de provas da Ford em Tatuí e a gente vai falar com o Denis Rossini, que é o gerente de marketing, que vai contar todos os detalhes da Ford F-150. Roda a vinheta! Então, pessoal, vamos falar com o Denis Rossini, que é gerente de marketing de produto, mas a gente sabe que é o cara que conhece da bagaça aqui, desse brinquedão, desse carro muito legal, que é o carro mais vendido nos Estados Unidos há quantos anos, né? Ele é a picape mais vendida há 46 anos. Quando a gente olha só para as picapes. Quando a gente olha para o segmento, para a indústria automotiva dos Estados Unidos como um todo, há 41 anos. E aí eu vou fazer uma reclamação, porque só agora chegou a F-150? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Tem diversos fatores, e podia me estender bastante aqui. Eu acho que tem dois assim que vale a pena a gente falar. O primeiro obviamente a questão de regulamentação brasileira, todo o trabalho que precisa ser feito para adaptar o produto para o mercado brasileiro, para a legislação brasileira, e ao mesmo tempo manter o altíssimo padrão de entrega de atributo e qualidade que a F-150 requer. E até por isso um está ligado no outro, por isso que eu quero trazer o outro, que esse é um nameplate, ele é um produto em que a Ford ela tem carinho, obviamente, com todos os produtos, mas esse aqui existe uma razão para a gente ter um carinho ainda maior. É um nome que é um ícone, que é algo que precisa. Você não tem, a gente brinca assim, não existe espaço para errar com uma F-150. Você tem que estar com todas as pontas muito bem amarradinhas, muito bem colocadas, para que você possa fazer um lançamento da maneira que o cliente exigente, como é o cliente da F-150, entenda que foi muito bem feito. É mais ou menos por aí. Eu diria que é um Mustang com caçamba, né? Porque o conjunto mecânico desse carro é parecido com o Mustang, bem parecido. Principalmente quando a gente fala, né, de trem de força, né, motor, transmissão, são diferentes. Óbvio que para um veículo desse porte, desse tamanho, você tem a diferença de calibração, aí você acaba tendo uma diferença de potência, você tem que fazer um tuning para um veículo que tem um peso muito diferente, uma dimensão muito diferente do Mustang, e ao mesmo tempo precisa ter a capacidade de carregar carga, então você tem ajustes para fazer. Mas a gente também brinca que quando você acelera numa arrancada, você meio que liberta o Mustang que está preso aqui dentro e você sente essa performance, ele entrega bastante performance. E o conjunto é colocado com um câmbio automático também de 10 velocidades, algo inédito na categoria. Sem dúvida. E tá vindo os concorrentes todos grandes lá dos Estados Unidos também estão vindo para cá, né? A gente está sabendo. E como vocês definiram as versões que vêm para o Brasil? A gente tem um trabalho muito extenso que a gente fez de entender, obviamente, o consumidor, de observar o que estava acontecendo no mercado, e é algo relativamente recente, né? Não são décadas, né? São poucos anos aí que o segmento de picapes grandes começou a crescer de novo. E obviamente a gente pensou em vários aspectos, desde o próprio motor que a gente acabou de falar, de trazer um motor V8 para dar esse peso que esse segmento merece para o gosto do consumidor brasileiro. E aí dentro do cardápio de opções que a gente tinha lá com o motor V8, a gente entendia que as versões que a gente trouxe, tanto a Lariat quanto a Platinum, elas atendiam a esse critério, elas tinham o conteúdo que o cliente esperava. Então foi mais ou menos isso, olhar um pouco o cliente, e aí quando você olha as duas versões que a gente tem, a gente está aqui do lado de uma Platinum que entrega aquilo que o picapeiro raiz gosta, né? Carro, grade cromada, bastante luxo, bastante coisa, mas ao mesmo tempo existe também um perfil de consumidor que gosta de um carro mais, um aspecto mais esportivo, e aí para isso a gente tem a Lariat, a gente traz a Lariat também. Então a gente tenta bem adequado para aquilo que a gente tem visto aí no mercado. Aí vem aquela pergunta que eu tecnicamente sei porquê, mas aí eu tenho que fazer a pergunta até para elucidar a dúvida que o que a gente mais escuta quando fala dessas picapes mas não tem diesel? Não tem. E aí assim... E é a questão da legislação brasileira. Tem também. a legislação brasileira, que aí ele teria que ter uma capacidade de carga. Existe também a questão de que hoje, se você olhar, entre aspas, na prateleira das opções que você tem de F-150, não tem diesel. Então, a F-150 não tem diesel, para começar, né? Mas é sempre importante lembrar também o seguinte,
se a gente começa a observar, principalmente mais recentemente, o que tem acontecido em termos de preço de gasolina e diesel, né? Ao mesmo tempo, as opções que a gente tem tido com motores a gasolina, como a gente tem aqui na Ranger, que combinado com o tanque estendido que a gente tem de 136 litros, te dá uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Então, aquelas razões de compra do diesel, elas começam a ficar, não digo que elas caem, mas elas começam a ter um peso um pouco menor. Porque esse carro aqui tem uma autonomia maior do que os concorrentes diesel que ele tem hoje. E a gente trabalhou isso com uma relação de um powertrain já conhecido, que também é importante e até entra naquela pergunta anterior, né? Um powertrain que a gente já conhece, então a gente já tem experiência em dar manutenção nesse tipo de produto, aí respeitando mais o cliente, e mais ao mesmo tempo com um tanque estendido e dá o que na prática o cliente precisa, que é autonomia. Então a gente consegue cobrir, entre aspas, a falta do diesel desta maneira, e com os cenários de diesel, de preço de diesel e gasolina, essa relação que a gente tem hoje, tem casos até que o cliente vai encher o tanque com menos dinheiro, apesar de colocar mais diesel, e vai rodar mais. Então ela acaba sendo um custo-benefício melhor do que o diesel. E ainda tem um outro acessório que vem junto, que como ela não é diesel, eu não preciso de carteira C para dirigir esse carro. Carteira B, qualquer motorista consegue dirigir uma F-150. Perguntas. Eu tive agora recentemente, semana passada, cheguei do Chile, e lá no Chile eu vi muita F-150 cabine simples. Sim. Vocês estudaram, o que vocês sabem? O brasileiro compraria essa versão, uma cabine simples para esse carro? Eu acho assim, a gente não pode descartar completamente que teria consumidor para isso. No momento que a gente vê de mercado, a gente tem um foco muito grande de segmento em cabine dupla. Óbvio que a opção está sempre na mesa. Nesse momento a gente entende que a cabine dupla está mais adequada para esse perfil de cliente. São veículos caros, né? São veículos para quem tem um poder aquisitivo mais alto e que fatalmente vão optar muito mais por um carro que ele possa levar a família, que ele tenha mais espaço interno, mais conforto, etc. Isso não quer dizer que no futuro a gente não possa eventualmente estudar uma versão alternativa. Nessa mesma linha de pergunta, e uma Raptor, como que está pensado? A Raptor ela sempre está no imaginário, acho que de todo mundo que gosta de F-150. A gente continua estudando as possibilidades. Existe a barreira técnica que a gente já falou da regulamentação brasileira, então existem algumas dificuldades nesse sentido. Não é inviável, obviamente não está no nosso radar neste momento, mas é algo que sempre vai e volta e eventualmente a gente pode acabar trazendo a Raptor aí num momento que talvez seja mais favorável. E tem uma outra pergunta que é da Lightning, mas a Lightning eu sei que aí até falta de carro, porque não Exato. tem, falta lá nos Estados Unidos. Exatamente. Está faltando esse carro nos Estados Unidos. Eu acho que a questão da Lightning, ela tem uma resposta relativamente parecida com a que eu dei da Raptor. Só uma coisa. A Lightning não é aquela Lightning americana que tinha no ano passado, que era a versão mais esportiva, não. A Lightning agora é a F-150 elétrica, que você abre aqui, tem um outro porta-mala aqui, carro incrível, uma autonomia enorme e que está tanto sucesso que não consegue entregar nem nos Estados Unidos. Não tem, o banco de ordens dos Estados Unidos para os próximos 18 meses está esgotado. Nem nos Estados Unidos você consegue comprar esse carro. Então, além de toda aquela questão que eu te falei, de estudar mercado, de ver viabilidade técnica também, né? A gente tem esse aspecto adicional que é em parte verdade até com a própria F-150. É um carro que tem uma demanda muito grande nos Estados Unidos e que é difícil para você trazer para fora, para mercados de exportação, é sempre uma briga interna bastante grande. E a Lightning, mais ainda, nem se fala. Denis, diferenciais que vocês estudaram a concorrência, óbvio, quais diferenciais que você destacaria como principais características da F-150 comparando com a concorrência? Eu acho assim, a gente teve bastante coisa quando a gente fez a avaliação estática dela algum tempo atrás, tem bastante vídeo aí, de todos os itens, né, que a gente tem exclusivos, ou são exclusivos de fato, ou vêm de série e que são opcionais. Vou falar do estribo elétrico, por exemplo, que a gente tem. Quando você tem aquela superfície de apoio interna, também é algo que só a gente tem. O acesso da caçamba que a gente tem, da maneira que com a facilidade que também é algo que se destaca. A abertura e fechamento elétrico da caçamba. Tem aqui uma lista enorme de itens. Mas eu acho que aqui, principalmente nesse evento, você teve a oportunidade de ver algo que não necessariamente aparece na lista de equipamentos do veículo, que é o comportamento desse carro em todas as condições de piso, seja no asfalto,
seja no off-road, a forma como esse carro se comporta, a resposta que esse powertrain dá, isso é uma coisa que é muito difícil ser igualado por qualquer outro veículo, porque tradicionalmente a Ford é muito forte nesse aspecto, e aqui nesse carro é ainda mais diferenciado do que o resto. Eu acho que todo mundo está sabendo, né, que esse ano é um ano grande. Teve anos que a gente só falava de SUV, esse ano é um ano que está se falando muito de picapes. E no caso da Ford, tá vindo uma grande ofensiva de picapes. Vamos recapitular e me dizer como vai ficar até o final desse ano essa linha de picapes aqui no Brasil? Vamos lá. Primeiro assim, por que a Ford principalmente está trazendo essa ofensiva de picapes? Porque isso a gente é reconhecido pelo mercado, pelos consumidores, como de fato uma autoridade nesse aspecto, né? Tá aqui a materialização da maior autoridade de todas, estamos encostados nela aqui. Mas a gente sabe fazer picape, né? Então é por isso que a gente ou é uma ofensiva ou é simplesmente a materialização de algo que já era esperado e que a gente pede e que os clientes pedem. Então, recentemente a gente lançou no ano passado a Maverick, a gente já anunciou que muito em breve nós vamos ter uma Maverick híbrida também. Então essa eu posso falar já que é normal. Tudo está anunciado. Tá tudo anunciado. Se sabe que a gente vai ter ainda nesse ano, no segundo semestre, também a nova geração da Ranger, que é a picape mais tradicional que a gente tem no mercado brasileiro e que promete muito. Basta ver como que esse veículo, já na sua nova geração, se comporta nos mercados onde ele foi lançado, e aí a gente tem plena confiança que não vai ser diferente aqui no Brasil. E aí completa com a F-150? Completa com a F-150 que está aqui, e eventualmente, talvez, uma outra surpresa que a gente possa trazer nos próximos tempos, quem sabe. Só uma aspas, clica no vídeo que está aqui em cima, eu testei uma Maverick preparada que tem 330 cavalos. Gente, vocês não têm noção como é legal esse carro. Eu falo que a Maverick, ela tem toda a versatilidade de uma picape com a dirigibilidade de um sedã. Ela é muito incrível, e essa com 330 cavalos, gente, é impressionante. Eu ouvi de alguém, isso não sou eu que estou dizendo, eu ouvi de alguém aqui nesse evento falando que ela era um Focus RS de caçamba. É assim, realmente, essa com 330 cavalos é assim, absurdo o que anda. Eu, assim, não vi nada que anda igual, assim, fazia tempo. Olha, eu particularmente, eu tô dirigindo agora uma que não tem 300 cavalos, que ela é de estoque, mas é um carro maravilhoso de se ter. Sim, sim, a dirigibilidade é um conceito de carro diferente, eu acho que completou muito bem. Denis, a gente vai se ver mais esse ano, com porque certeza. Vai ter mais picape chegando. Com certeza. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Valeu.